Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos dar sequência aí, então, à nossa série de vídeos sobre a reforma tributária. E hoje eu quero mostrar para vocês um exemplo prático de como calcular os tributos no caso de uma empresa prestadora de serviço da área médica. Muito bem, vamos lá então com o episódio número 4, como a reforma tributária impacta o seu negócio na prática para profissionais da saúde. Para começar, vamos recapitular então um pouquinho do que foi dito nos vídeos anteriores. A reforma tributária vai ter, então, um período de transição, que vai ser do ano de 2026 até 2032. O primeiro ano vai servir para ajuste de sistemas, validação de notas fiscais, acerto dos campos obrigatórios que vão passar a existir a partir do ano que vem, que sem eles as notas não vão ser validadas e não vão conseguir emitir as notas fiscais, tanto de serviço quanto de produtos. A partir de 2027, então, sim, serão extintos o PIS e a COFINS e passa a existir a cobrança já da CBS no lugar desses dois tributos. A partir de 2029 até 2032, inicia a transição do IBS, que é o imposto que vai substituir o ICMS e o ISS. Ele vai começar a ser cobrado gradativamente, e à medida em que ele começa a ser cobrado, há um aumento gradual da alíquota do IBS e uma redução das alíquotas do ICMS e do ISS. E em 2033, então, os impostos sobre o consumo estarão totalmente extintos, e no lugar deles nós teremos a CBS e o IBS. Seguindo, eu preciso falar para vocês também sobre o Simples Nacional para as empresas da área da saúde. Os prestadores de serviço de saúde, eles podem se enquadrar no Simples Nacional, que normalmente é um sistema tributário mais benéfico, com alíquotas menores para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, de uma maneira geral. Só que para os prestadores de serviço da área da saúde, e aí eu estou falando de médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, laboratórios de análises clínicas, inclusive, segundo a Lei Complementar 123, que é a lei que regula o Simples Nacional, quem possuir quinais dessas atividades precisa calcular o Simples Nacional de uma forma diferente. E a gente chama esse cálculo de cálculo sujeito ao fator R. O que é o fator R? Dentro do Simples Nacional existem várias tabelas, vários anexos de tabelas para cálculo do imposto. O anexo 3 é o anexo dos prestadores de serviço de uma forma geral, e é um anexo que tem as alíquotas menores quando a gente fala em prestação de serviço. Porém, as atividades de saúde, de prestação de serviços ligadas à saúde, elas obrigatoriamente têm que tributar no anexo 5, que tem alíquotas maiores, como eu coloquei aqui na tabela para vocês verem. Essas alíquotas do anexo 5 variam entre 15,5%, podendo chegar até 19,25%. Então, são alíquotas mais altas. Só que existe uma condição para que essas empresas possam tributar o seu faturamento no anexo 3, que é o anexo que possui alíquotas menores, partindo aí de 6%, podendo chegar até 19,5%. A condição para que essas empresas possam calcular o Simples pelo anexo 3 é que elas tenham comprometido 28% do seu faturamento com despesas de salários e encargos. Ou seja, pegando um exemplo bem simplório, uma empresa que fatura 100 mil reais e que gaste 28 mil com salários e encargos trabalhistas, como INSS, fundo de garantia, férias, 13º, etc. Essa empresa da área da saúde pode tributar pelo anexo 3. Caso contrário, obrigatoriamente, ela tem que tributar no anexo 5. E aí, nesse caso, ela já vai pagar um imposto maior, e muitas vezes é mais vantagem tributar pelo lucro presumido do que pelo Simples Nacional, se ela tiver que tributar pelo anexo 5. Dito isso, seguimos. Já falando da nova lei da reforma tributária, que é a Lei Complementar 214 de 2025, no artigo 128, ela prevê uma redução da alíquota do IBS e da CBS para os prestadores de serviço da área da saúde. Ele diz assim: desde que observadas as definições e demais disposições deste capítulo, ficam reduzidas em 60% as alíquotas do IBS e da CBS incidentes sobre operações com, inciso 2, serviços de saúde. E aí, dentre eles, eu tô em mãos aqui com a tabela, eu não consegui colocar aqui na apresentação porque é uma tabela muito extensa, mas os serviços de saúde que ela relaciona são serviços cirúrgicos, ginecológicos e obstétricos, psiquiátricos, prestados em unidade de terapia intensiva, atendimentos de urgência, serviços hospitalares, serviços de clínica médica, serviços médicos especializados, serviços odontológicos, de enfermagem, fisioterapia, serviços laboratoriais, diagnóstico por imagem, ambulância, psicologia, vigilância sanitária, vacinação, fonoaudiologia, nutrição, biomedicina, farmacêuticos, entre outros. Então, abrange um leque enorme aí de serviços da área da saúde que tem direito a essa redução de 60% da alíquota do IBS e da CBS. Aqui eu fiz uma tabela para demonstrar para vocês
quais tributos que essas empresas pagam atualmente, comparando com o que vai vir pela frente após a implantação da reforma tributária. Hoje, então, as empresas do lucro presumido, né, nós falamos do Simples anteriormente, normalmente para as empresas da área da saúde é mais vantagem optar pelo lucro presumido, porque essas empresas não têm um gasto muito alto com folha de pagamento. Então, o Simples Nacional acaba sendo ruim comparado ao lucro presumido. Dentro do lucro presumido existem o imposto de renda, com o adicional, a contribuição social, o PIS e a COFINS e o ISS. Não existe ICMS porque as empresas da área da saúde são prestadores de serviço, não comercializam mercadorias, então não estão sujeitas ao ICMS. O imposto de renda, já com o adicional, ele chega a um percentual de 6,8% em média para as empresas que não utilizam o benefício da equiparação hospitalar. A contribuição social fica em 2,88%, PIS e COFINS 3,65% e o ISS ele varia entre 2% a 5%, dependendo do município que a empresa está sediada, que ela está localizada. Então eu coloquei aqui 3% para a gente ficar aí no meio termo. Para as empresas da área da saúde que usam a equiparação hospitalar, o imposto de renda fica em 1,8%, já com o adicional. Isso é um percentual aproximado, tá? Porque o adicional ele pode oscilar dependendo do faturamento. A contribuição social é de 1,08%, PIS e COFINS não muda, também fica em 3,65%, ISS também varia de 2% a 5%, eu utilizei aqui 3% para ficar dentro de uma média. Então, para as empresas da área da saúde que não têm a equiparação hospitalar, a carga tributária pelo lucro presumido fica em torno de 16,33%. Para quem usa o benefício da equiparação hospitalar, não são todas que podem, mas aquelas que se enquadram em todas as condições exigidas para o uso desse benefício, a carga tributária fica em torno de 9,53%. Agora, comparando com a reforma tributária, o que muda? Como nós já falamos em outros vídeos, a reforma tributária vai atingir os impostos que incidem sobre o consumo. E eles são o PIS, o COFINS e o ISS, nesse caso aqui. Imposto de renda e contribuição social não são afetados, então os percentuais, após a reforma tributária, seguem os mesmos. PIS e COFINS, a partir de 2027, vão ser extintos. Então aqui já coloquei como 0%. O ISS também vai ser extinto, vai ser substituído pelo IBS, deixei já como 0%. E o IBS e a CBS, cuja alíquota esperada é de 26,5%, para as empresas da área da saúde vai ter essa redução que nós falamos de 60%, e ela vai ficar em 10,6%. Então, para uma empresa que usa o benefício da equiparação hospitalar, a carga tributária, que hoje é de 9,53%, vai passar a ser em torno de 13,48%, 13,5% arredondando. E para quem não usa o benefício da equiparação hospitalar, 20,2% ou 20,3% aproximadamente. Só que aqui, vocês vejam que eu só considerei os impostos incidentes sobre o faturamento. Como nós já falamos, na reforma tributária, nós vamos ter permissão de crédito também. Eu já mostro para vocês com valores, tá? Então, aqui, como exemplo prático, número 1, eu estou simulando uma empresa que fature R$500 mil em um trimestre, sabendo que o lucro presumido é calculado de forma trimestral. No modelo atual, faturando R$500 mil, essa empresa pagaria, sem equiparação hospitalar, um total de R$81.650, considerando aí o imposto de renda, o adicional do imposto de renda, a contribuição social, o PIS e a COFINS e o ISS. Com o benefício da equiparação hospitalar, esse total cairia para R$44.650, sendo 6 mil de imposto de renda, 5.400 de contribuição social, 18.250 de PIS e COFINS e 15 mil de ISS. Vocês podem ver que o que mudou, na verdade, foi o imposto de renda e a contribuição social. Nesse caso, com a equiparação hospitalar, não atingiria um valor que houvesse cálculo de adicional do imposto de renda, e o percentual do imposto de renda e da contribuição social diretos são menores. Então, percentualmente, quem usa a equiparação hospitalar, nesse caso aqui, pagaria 8,93%, quem não usa a equiparação, pagaria 16,33%. Com a reforma tributária, vocês vejam que o imposto de renda e a contribuição social não mudam, o que muda é o PIS, o COFINS e o ISS, que não haverá após a reforma tributária, esses tributos vão ser extintos, e no lugar deles haverá, então, o IBS e a CBS, que nesse exemplo aqui seria de R$53 mil, 10,6% dos 500 mil. Seguindo, agora, no exemplo número 2, eu já quero colocar aqui para vocês a demonstração dos créditos. Vamos considerar essa mesma empresa, faturou R$500 mil no trimestre, só que ela teve despesas de aluguel de 15 mil, internet e telefone de R$500, 1.200 de água e luz, R$35 mil de insumos que ela comprou durante o trimestre, e mais R$100 mil que ela gastou com serviços contratados. E aí entra
honorários contábeis, assessoria jurídica, serviços terceirizados, como outros médicos que ela contrata para prestar serviço dentro do seu estabelecimento. E a base do IBS e da CBS, nesse caso, em vez de ser 500 mil, ela é de R$ 348.300. A gente pega todas essas despesas, deduz do faturamento e chega numa base líquida. E nesse exemplo aqui, se a gente for comparar, pode ver que o imposto de renda e a contribuição social não mudam, o que muda é o IBS e a CBS. No exemplo anterior, eu vou voltar aqui a tela para vocês verem, o IBS e a CBS seria de 53 mil, calculados direto sobre os 500 mil reais. Isso seria o débito do IBS e da CBS. Aqui, nós apuramos o crédito das despesas que estão elencadas aqui ao lado, chegamos a uma base menor de 348.300, que representa esse total de 36.919,80 a ser recolhido. Então, uma empresa que não utiliza a equiparação hospitalar, que não tem todas as condições exigidas para poder usar o benefício da redução tributária da equiparação hospitalar, vai pagar, com a reforma tributária, 17,06%. E a empresa que está enquadrada no benefício da equiparação hospitalar, nesse caso aqui, nesse exemplo, pagaria 9,66%. Só comparando com o exemplo anterior, vocês vejam aqui que uma empresa que utiliza o benefício da equiparação hospitalar hoje paga 8,93%, considerando os 500 mil de faturamento. Na reforma tributária, ela vai pagar 9,66%. Claro que esse percentual pode ser até menor, dependendo dos custos que essa empresa vai ter na sua operação. Eu dei alguns exemplos aqui esporádicos, né? Tem empresas aí que têm custos maiores ou menores, e aí essa alíquota final ela oscila dependendo dos seus custos. Já sem a equiparação hospitalar, o percentual com a reforma tributária seria de 17,06%. Hoje, ela paga 16,33%. Então, está aumentando aí em torno de não chega a 1% para quem não usa equiparação hospitalar. E para quem usa, está aumentando aí de 8,93% para 9,66%. Dá 0,6%, 0,7% a mais. Né? Como eu já falei, dependendo dos custos, pode ser até menor percentual de tributação com o novo sistema tributário. Então, hoje, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Trouxe aqui um exemplo prático de cálculo com valores específico para as empresas do ramo de serviços de saúde. No próximo vídeo, eu trago um exemplo de uma outra atividade para vocês terem uma ideia aí de como vai funcionar no caso de vocês, certo? Muito obrigado mais uma vez. Deixo aqui o nosso e-mail, nosso WhatsApp, nosso @ do Instagram para vocês seguirem, curtirem e compartilharem o nosso conteúdo. Tchau, tchau, até a próxima.